Boa noite, moçada. O tópico agora que nós vamos estudar é sobre a escola eleata. Não se esquecendo que nós estamos falando de filosofia pré-socrática, os filósofos pré-socráticos e as suas teorias. O que ele mais vai colocar, e pelo menos essa aula de hoje que nós vamos tratar, vai ser mais de Parmênides. Eu não sei se vocês vão se lembrar. Vamos aí na ordem para vocês, pelo menos, saberem. Nós vimos dos filósofos pré-socráticos que estão em busca da arqué, que é o elemento primordial que teria que criar todas as coisas. Aí aqui a apostila de vocês está trazendo por escolas, né? Nós vimos aqui pelos pré-socráticos a escola de Mileto, pitagórica e agora eleata. Então nós vimos Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, e agora vamos ver então Parmênides, tá? Vocês podem ver que ele aqui, ele não vai falar agora de Heráclito, tá? É só Parmênides. Então, a figura central então dos eleatas é a figura de Parmênides de Eleia, por isso que a escola chama eleata. Ele tem uma datação aqui de 515 a.C., tá? Ele teria como seu sucessor Zenão. Ele foi influenciado pelos pitagóricos. Sua principal obra é um poema que é intitulado Sobre a Natureza. Ele vai então formular dois caminhos, né, para a busca do conhecimento. Ele não foge à regra, tá, gente? Que é aquela coisa de em busca do conhecimento, da verdade, da realidade para a formação. Você pode ver que a maioria dos filósofos eles estão em busca disso. Então, o caminho da verdade, que é a letéia, e o caminho da opinião, que dá o nome de doxa, tá? O primeiro é representado pelo ser, o que é. O segundo, pelo não ser, o que não é. E esse raciocínio está transcrito pelos filósofos helenistas da seguinte maneira. Prestem atenção, é necessário pensar e dizer isto, que o ente é, pois é ser, e o que nada não é, pois é não ser. É aquilo que nós estudamos há muitos anos atrás, que o ser é e o não ser não é. Daqui a pouco vocês vão ver que a maneira, a teoria é a mesma. Aqui eles vão colocando de maneira mais aprofundada, porque na época que vocês estudaram isso, vocês estudaram no 7º ano, né? E então agora é diferente. Por isso que eu vou por partes, mas não vai mudar a teoria daquilo que vocês já aprenderam, ou claro que vocês podem ter se esquecido, mas é muito interessante. Aqui, segundo o autor, ele vai falar que com Parmênides surge então assim a metafísica, e com esta reflexão filosófica, até então física e cosmológica, porque eles estão em busca da formação de todas as coisas. Passa a ser não mais uma especulação das coisas, mas sobre as coisas enquanto elas são. Porque o ser é, tá? Fica sempre ligado nisso que vocês não vão ter dificuldade de entendimento. O que quer dizer isso? Então, ele põe assim, ó, uma cadeira é um objeto de sentar. O homem é um animal racional. Aqui, o objeto de sentar e o animal racional seriam as essências dos respectivos seres, cadeira e homem. Então ok? Se vocês compreenderem isso, não tem dificuldade. Vocês podem olhar aqui, ó. O que Parmênides faz, eu estou na página, deixa eu olhar aqui, 12. O que Parmênides faz
é perguntar qual é a essência do verbo de ligação ser. Em outras palavras, qual é a essência desse ser? O que é esse ser enquanto ser? Em suma, o que significa dizer que algo é alguma coisa? A pergunta pelo ser das coisas é justamente uma pergunta metafísica. E aí ele escreve assim: Parmênides escreveu em sua obra em versos, em um poema na qual apresenta duas vias de investigação, a via da verdade e a via da opinião, aletheia e doxa, tá? Como eu acabei de falar. Apenas alguns fragmentos dessa obra conseguiu chegar até nós dessa maneira, tá? E não somente Parmênides, a maioria dos escritos dos pré-socráticos, nem tudo que eles escreveram chegou até nós, né? Mas o que chegou é repassado. Então vamos ver aqui. A via da verdade. Parmênides enumera as características daquele ente ou ser que vimos. O ser é presente. O ser está presente para o pensamento. O ser nem foi nem será. O ser é agora. As coisas podem estar próximas ou distantes dos sentidos, mas o ser está sempre presente para o pensamento. O ser é. Se ele era, deixou de ser. Mas o não ser é impossível. E se ele será, isso quer dizer que ainda será, e que, portanto, não é. Logo, o ser é agora, é presente, totalmente diferente de Heráclito, que vai dizer que o ser, ele muda todas as vezes. Lembra-se, vocês vão se lembrar que 2 vezes que você se banha no rio não será a mesma coisa. Ele é completamente contrário àquilo. Ele vai dizer que o ser é. E se o ser deixou de ser, ele não é. E se ele não é, ele não existe. Lembra que eu sempre falava, vocês se lembram disso? Então ele está falando que isso é o presente. Então o que ele é? Uno. Todas as coisas que vemos no mundo, na verdade, estão reunidas no ser. A multiplicidade que vemos no mundo é, portanto, aparente. Se há 2 seres, um desses seres, o não ser do outro. Mas se o não ser é impossível, então o ser é um. É a teoria dele. Então, se ele não é, ele não existe. Tá vendo que é a mesma coisa que vocês aprenderam? Só que aqui ele está tratando com quem está fazendo o primeiro ano. Então, a maneira crítica de reconhecer isso é outra. Imóvel agora. Se o ser deixa de ser, isto é, transforma-se em outra coisa, então passa a ser um não ser. Mas não ser não existe. Portanto, o ser é imóvel, não muda. A mudança que vemos no mundo também é aparente. Vê, ele só endossa a todo tempo, ele quer reforçar a teoria dele até que haja convencimento do que ele está falando, que o ser é. Agora ele vai dizer cheio, contínuo e todo. Se houvesse algo fora desse ser, seria o não ser. Mas o não ser é impossível. Se existisse, já seria o ser. Logo, tudo é um todo cheio e contínuo, sem nada fora de si. Agora, inato e imperecível. O contrário suporia o não ser, mas o não ser é impossível. Logo, o ser é eterno e imortal. Então ele é extremamente convincente com a teoria dele. Ele quer provar que o ser é. A partir do momento que ele tem mudanças, que ele muda, ele não é, ele deixou de ser. E se não é,
Não existe. Já a via do não ser é impossível, pelo menos movidos já apresentados. Parmênides passa então para a via da opinião, o doxa, e aponta suas características da opinião. Se ele atém às informações do mundo que observamos, ou seja, as coisas são muitas informações, todas variantes e mutáveis. Ele acha que o movimento é um movimento do ser. Esse é o seu erro. O que muda não é ser, mas a aparência do ser. Ele é a opinião dos mortais, porque seu órgão é a sensação. A sensação compõe-se de contrários. Logo, é mortal. Isso é perecível. Então, ainda tudo ele acaba como se fosse para tirar a prova daquilo que ele sempre colocou. E aí ele põe assim, o vir a ser. A transformação que vemos diariamente é, portanto, aparente, uma vez que não ocorre no ser das coisas. O que isso quer dizer? As coisas que vemos mostram multiplicidade de transformação. São frias e quentes, grandes e pequenas, altas e baixas, de cores variadas. Mas assim como o pensamento, todas elas são, ou seja, apresentam uma propriedade essencial e comum a todas elas. São, o ser é, portanto, o seu atributo real. Ele é muito incisivo em querer comprovar de que o ser é. Se ele tem mudança, ele deixou de ser. Se ele deixou de ser, ele não existe. Tá? Com isso, com Parmênides, a profunda cisão da realidade em dois mundos, iniciada pelos pitagóricos. A realidade é dualista, tem camada de verdade e de aparência, aletheia e opinião. Platão, bem como a tradição filosófica grega posterior, vai manter esse dualismo em sua filosofia, que também nós já vimos. Ok? Até a live.